Fez o seu exame de antimileriano e ele veio abaixo do que você esperava. Pronto. Já achou que você não vai conseguir engravidar, né? Bem-vindo ao canal Fertiverdade. Me chamo Eduardo Sertan, sou especialista em medicina reprodutiva e aqui no canal a gente fala sobre temas relevantes para quem está tentando engravidar, quem está com dificuldade em engravidar, sempre baseado em evidência científica. O antimileriano ficou muito popular, né, como marcador de reserva ovariana e, de fato, ele é um ótimo marcador de reserva ovariana, ou seja, ele marca a quantidade de óvulos que aquela mulher ainda tem. Quando esses óvulos acabam, a paciente entra na menopausa. Então, o antimileriano ele é produzido ali por aqueles pequenos folículos dentro do ovário, e quanto maior o antimileriano, maior é a reserva de óvulos daquela paciente. Mas esse valor ele vai mostrar para a gente se aquela paciente tem uma chance maior ou menor de engravidar? Vamos entender um pouquinho sobre o ciclo menstrual e sobre por que o antimileriano isoladamente ele não é um preditor de gravidez espontânea, principalmente, né? Quando a gente pensa em gravidez espontânea, num ciclo menstrual, aquela paciente tem o estímulo de um folículo, geralmente cresce só um folículo no ciclo menstrual, e esse folículo vai crescendo e ele se rompe, né, através da ação de alguns hormônios, que eu não vou entrar muito no detalhe. E dentro desse folículo a gente tem um óvulo. Então pensa comigo, se eu tenho uma paciente que tem uma reserva muito boa, um antimileriano muito alto, vou falar um número hipotético aqui, tá? Ela tem 100 mil óvulos de reserva. E eu tenho uma outra paciente da mesma idade que tem um antimileriano mais baixo. Ela tem 10 mil óvulos. Qual tem a maior chance de engravidar? Tá aí uma pergunta, né? Lembra que eu acabei de falar? Cada paciente num ciclo ovulatório normal, espontâneo, sem nenhum tratamento, ela tem o crescimento de um folículo. E esse folículo que cresce e ovula, e aquele óvulo de dentro é pego pela trompa, se tem um encontro com o espermatozoide, pode fertilizar, fecundar, desenvolvimento do embrião e, se tudo der certo, uma gravidez. Tem diferença se cresce só um folículo, se ela tem uma reserva de 100 mil naquele ovário ou de 10 mil óvulos, se só cresce um por ciclo? Então, num ciclo espontâneo, a reserva ovariana ela não vai ser, ou seja, o antimileriano, um preditor de sucesso. O que vai predizer sucesso, né? Idade, que vai falar para a gente sobre a qualidade daquele óvulo, e IMC, Índice de Massa Corpórea. Por isso que a gente fala sobre hábitos de vida para quem está tentando engravidar. Pacientes que querem engravidar têm que estar com peso controlado, têm que estar fazendo atividade física, têm que estar com uma alimentação balanceada para reduzir aquele estresse oxidativo, aquela inflamação crônica que pode acontecer e atrapalhar várias partes do processo de gravidez, principalmente ali logo no início. Então a grande mensagem desse vídeo é o seguinte: o seu antimileriano ele é um preditor de reserva. Quando que ele vai impactar? Assim, por exemplo, se eu vou fazer um congelamento de óvulos e eu tenho um antimileriano mais alto, muito provavelmente eu vou ter um maior número de óvulos, porque eu tenho mais folículos. Quando eu tenho mais folículos, eu provavelmente vou ter mais óvulos no estímulo ovariano. Se eu tenho um antimileriano menor, eu espero ter menos óvulos. Então a gente consegue predizer mais ou menos uma resposta de um estímulo ovariano, seja para um congelamento de óvulos, para uma fertilização in vitro, através do antimileriano. A gente consegue balizar a dose de remédio, quantas unidades de gonadotrofina, que são os medicamentos que a gente usa para estimular o ovário, a gente vai fazer. Então a grande mensagem desse vídeo é: fiz o meu antimileriano, isso é uma informação importante para você ter, né? Se você está tentando engravidar espontaneamente, isso não vai alterar a sua chance. Se você está pensando em congelar óvulos e esse antimileriano deu um pouco abaixo, talvez seja um momento importante para você procurar um especialista para não perder essa janela boa de você fazer o seu tratamento, sabendo que você talvez tenha um número de óvulos abaixo do esperado para a sua idade. Então a grande mensagem é essa: antimileriano não é preditor de gravidez, principalmente quando se está tentando espontaneamente. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.